Então, gente, a gente estava falando do externismo cognitivo, né, que seria uma maneira de escapar do ceticismo, dos argumentos céticos. E eu estava chamando a atenção para o fato de que o externismo cognitivo ele é diferente do externismo epistêmico, tá? Então, o externismo epistêmico é externismo sobre a justificação. É a ideia de que o que justifica as suas crenças não precisa estar necessariamente disponível para você do ponto de vista da primeira pessoa, né? Então, internismo epistêmico é a ideia de que o que justifica uma crença precisa estar acessível ao sujeito de alguma maneira, né? Então, por isso, no internismo, o que justifica uma crença geralmente é outro estado mental, como uma percepção, ou dados sensíveis, ou outra crença. No caso do externismo epistêmico, não, né? Você tem outras relações que podem justificar a crença que não estão necessariamente disponíveis para o sujeito do ponto de vista da primeira pessoa, como, por exemplo, relações causais, características do método ou da capacidade que você está utilizando para formar a crença, como confiabilidade, etc. O externismo cognitivo, ele é uma tese sobre o conteúdo dos pensamentos, né? É uma tese sobre o conteúdo mental. É a ideia de que o conteúdo mental ele não está restrito, né? O que compõe o conteúdo mental não está restrito, vamos dizer assim, nas paredes do crânio do sujeito, né? É a ideia de que entidades externas compõem o conteúdo mental de alguma maneira, tá? Então, essa é a ideia do externismo cognitivo, que é uma ideia bastante interessante. E aí eu estava falando para vocês do argumento, do experimento mental da Terra Gêmea, né? Que seria uma maneira de tentar motivar esse tipo de posição. Só queria falar um pouco sobre a noção de experimento mental em filosofia, né? Então, quando eu falo aqui da Terra Gêmea, né, parece algo muito distante, parece um figmento mental de ficção científica, algo desse tipo, né? E o ponto aqui, na verdade, desse cenário da Terra Gêmea é tentar explicitar uma característica do pensamento, tá? Então, é como se fosse um cenário mais ou menos exagerado, em que aquela característica que você está querendo chamar a atenção, ela está de alguma forma isolada das outras. Então, um cenário simplificado para tentar apelar para um ponto, né? Então, o argumento da Terra Gêmea ele tem como objetivo mostrar exatamente isso, que o conteúdo mental de um sujeito ele não depende apenas do que se passa na sua cabeça, mas depende também do ambiente. E qual é a forma de você tentar mostrar isso? É tentar mostrar que pode ser o caso de dois sujeitos terem o que ocorre na cabeça dos dois sujeitos. Às vezes se fala disso como conteúdo mental exíguo, ou seja, conteúdo mental estrito sensu, algo desse tipo. O que se passa na cabeça dos dois sujeitos é a mesma coisa, mas ainda assim eles têm pensamentos diferentes, né? Então essa que é a ideia do argumento, é tentar mostrar que pelo menos é concebível que dois sujeitos tenham o que se passa dentro da cabeça deles seja a mesma coisa, mas que ainda assim eles tenham pensamentos diferentes. E se isso for o caso, então o conteúdo do pensamento não está restrito ao que se passa na cabeça das pessoas. E a ideia então do Hilary Putnam, que é o filósofo que propõe essa
Então, o mesmo filósofo que propõe a ideia do cérebro numa cuba, né? Ele propõe esse argumento para tentar defender que o conteúdo do pensamento não se encerra na cabeça do sujeito. E a ideia é o seguinte: imagine que você tem dois ambientes diferentes, né? Um é a Terra, ele é do mesmo jeito como é atualmente, né? Então vamos pensar que esse sujeito está na Idade Média, talvez, né? Para a gente não perder tempo com questões que talvez sejam relevantes sobre o que nós sabemos sobre água, mas vamos pensar que esse sujeito é na Idade Média e ele se criou aqui na Terra e ele formou o conceito de água, né? Qual é o conceito de água dele? A água é aquela coisa, aquela substância que preenche os rios, que cai na chuva, que mata a minha sede, que é refrescante, etc, etc, né? Então esse sujeito criou esse conceito, né, com base nas informações visuais que ele tem, gustativas, táteis, etc. E vamos pensar que outro sujeito, que ele é idêntico ao primeiro, com a única diferença de que o ambiente no qual ele cresceu não foi da Terra, foi da Terra gêmea. E a Terra gêmea, ela é tal qual a Terra. Tudo que aconteceu na Terra aconteceu igual na Terra gêmea. A única diferença é que na Terra gêmea, em vez do líquido que preenche os rios, cai na chuva, etc., ser água, né? Ou seja, H2O, esse líquido é XYZ, né? Isso aqui é qualquer que seja a fórmula, não sei qual é essa fórmula. E esse líquido XYZ, ele tem as mesmas características superficiais da água, mesmas propriedades superficiais, no sentido de que ele tem o mesmo gosto ou falta de gosto, ele é refrescante do mesmo jeito, ele é incolor do mesmo jeito, etc, etc. Tá? A única maneira de distinguir água gêmea de água é fazendo uma análise química, talvez. Tá? Então esse sujeito, ele formou o conceito de água da mesma forma que o sujeito na Terra, a partir da sua percepção, tato, olfato, etc. E vamos imaginar que em algum momento esses dois sujeitos estão bebendo um copo de água e eles pensam o seguinte, eles têm a seguinte crença: esse copo está cheio de água, né? Então é plausível dizer que o que passa na cabeça de cada um dos sujeitos quando ele tem essa crença é a mesma coisa, né? Já que o conceito de água deles foi formado da mesma maneira, né? Tem a ver com determinadas características superficiais. Só que Putnam argumenta, esses dois sujeitos, eles têm pensamentos diferentes. Em que sentido eles têm pensamentos diferentes? Eles têm pensamentos diferentes no sentido de que aquelas crenças deles serem verdadeiras ou falsas depende de condições de verdade diferentes, né? Para que a crença do sujeito da Terra de que aquele copo está cheio de água seja verdadeira, aquele copo tem que estar cheio de H2O, porque é a isso que o conceito de água dele se refere. O conceito de água dele é aquela coisa ali que é tal jeito, tal jeito, tal jeito, tal jeito. Já o sujeito da Terra gêmea, para que aquela crença dele seja verdadeira, aquele copo tem que estar cheio de XYZ, né? Então, de modo que como as crenças desse sujeito, elas são verdadeiras ou falsas em situações diferentes, argumenta Putnam, são crenças diferentes, porque elas têm conteúdos diferentes, né? Elas têm conteúdos proposicionais diferentes, por mais que o conteúdo mental exíguo, né, vamos dizer assim, o que se passa na mente, na cabeça dele, do sujeito, seja as mesmas coisas. Então a ideia aqui é que qual conceito o sujeito acessa depende do ambiente. Então
Putin está defendendo aqui que os conceitos que a gente tem na cabeça, eles são indexicais, eles são demonstrativos de algum sentido, né? Então, o conceito de água, de certa forma, quer dizer aquela coisa com tais e tais características, seja lá o que ela for, né? Então, a ideia é que o conceito, ele também não se restringe ao conteúdo mental dele, mas depende do próprio ambiente, tá? Então, essa seria a ideia do externismo cognitivo, né? E a gente vai ver que, assumindo o externismo cognitivo, então eu já falei isso aqui da Terra Gêmea, a gente consegue uma boa resposta também para os argumentos céticos. Tá? Então, só repetindo esse ponto, é muito importante. Essa forma de externismo difere do externismo psicológico ou epistemológico. O debate entre internistas e externistas epistêmicos trata de averiguar se somos capazes de refletir sobre justificação, se a gente tem acesso ao que justifica nossas crenças, a gente tem acesso cognitivo ao que justifica nossas crenças. A questão do externismo cognitivo é metafísica, no sentido de que ela é sobre o conteúdo dos pensamentos, tá? Então, o externismo epistêmico é sobre a justificação e o externismo cognitivo é sobre o conteúdo, por exemplo, de crenças, mas não só de crenças, tá? De qualquer pensamento que tenha conteúdo proposicional, né? Então, podemos argumentar que o conteúdo mental, né, o externismo cognitivo, ele pensa que o conteúdo mental ele é inteiramente determinado pelos estados computacionais internos do cérebro, né? Ou seja, o conteúdo é inteiramente determinado pelo estado em que seus neurônios, sua rede cerebral está, né? E que o conhecimento, né? Então, o ponto aqui desse ponto aqui do slide é o seguinte: que você pode ser muito bem um internista cognitivo e um externista epistemológico. Você pode pensar que o conteúdo mental é determinado pelos estados computacionais do cérebro e que, ao mesmo tempo, conhecimento requer apenas que os conteúdos cognitivos, os mecanismos cognitivos rastreiem a realidade de modo confiável, tá? Então, uma posição não implica a outra, tá? Eu lembro bem, por exemplo, do meu orientador, ele aceitava o externismo epistêmico, mas ele era terminantemente contra o externismo cognitivo. Tá? Então, apesar de que muitos filósofos são externistas nos dois sentidos, uma coisa não implica a outra. Tá? Então, Putnam, já está sendo gravada, Maria. Putnam, ele, ao introduzir essa noção de internismo cognitivo, ele introduz isso aí também como uma resposta ao problema cético. Ele fala o seguinte: ora, então se a gente aceita o externismo cognitivo, daí se segue que a afirmação "eu sou um cérebro numa cuba", ela é autorrefutativa. Qual é o ponto? Como o conteúdo do pensamento depende parcialmente do ambiente, um cérebro numa cuba, ele não consegue ter esse pensamento: eu sou um cérebro numa cuba. Por quê? Porque ele nunca teve contato com cubas, nunca teve contato nem com cérebros, então ele não tem esses conceitos. Ele tem outros conceitos, vamos dizer assim, sucedâneos mentais desse conceito. Ele tem outros conceitos que dizem respeito a experiências visuais parecidas com o que ele teria se ele tivesse contato com a cuba, mas ele nunca teve contato com a cuba ou com o cérebro, de modo que ele não pode formar esse pensamento, tá? Esse é o ponto de Putnam. Então, se alguém realmente consegue colocar a dúvida
se alguém realmente consegue se colocar essa dúvida de se ele é um cérebro numa cuba, essa pessoa não é um cérebro numa cuba. Porque só alguém que teve contato com cubas e com cérebros, etc., consegue formar esse pensamento. Então, o ponto de Putin é o seguinte: essa dúvida cética, ela é autorrefutante, porque qualquer um que consiga ter a dúvida cética não está no cenário cético, e qualquer um que esteja no cenário cético não consegue se colocar essa dúvida. Então é uma resposta bem esperta e, por outro lado, bastante intrigante, né? Então, para Putnam, essa afirmação "eu sou um cérebro numa cuba", ela é tão autorrefutativa quanto se eu pensar "eu não existo", né? Então vamos pensar assim: se eu penso "eu não existo", qualquer um que consiga pensar que não existe, né? Coisas que não existem não conseguem formar esse pensamento "eu não existo", né? Sherlock Holmes nunca pensou "eu não existo", porque ele não existe, né? Ele existe só na ficção. Então, qualquer um que consiga pensar que não existe, de modo que esse pensamento eu não existo, ele sempre é falso quando pensado por qualquer pessoa. Claro, eu posso pensar que Sherlock Holmes não existe, né? Eu posso ter um pensamento de terceira pessoa. Você não existe não, mas tal pessoa não existe, tal coisa não existe, unicórnios não existe, sei lá, Thor não existe, Deus não existe. Eu consigo pensar que várias coisas não existem. E esses pensamentos, eles podem ser verdadeiros ou falsos. Essas minhas crenças sobre outras pessoas não existirem podem ser verdadeiras ou falsas, né? Porém, uma crença que eu tiver de que eu mesmo não existo, ela sempre vai ser falsa, né? Porque se eu sou capaz de ter essa crença, é porque eu existo, né? De modo que eu nunca estou certo quando eu penso que não existo, né? É o contrário do ponto de Descartes, né? Descartes ele chama atenção para o fato de que eu sempre estou certo quando eu penso que existo, né? Porque se eu estou conseguindo pensar que eu existo, é porque eu existo. Então eu nunca estou errado quando eu penso que eu existo, e de maneira oposta, eu sempre estou errado quando eu penso que não existo, né? E Putin, né, ele está chamando atenção para isso, que também, da mesma forma, a gente sempre está errado quando a gente acredita que um cenário cético ocorre. Então, se eu acredito que eu sou um cérebro numa cuba, se eu consigo realmente acreditar nisso, essa crença está errada. Porque se eu fosse realmente um cérebro numa cuba, eu nunca teria tido contato com cubas, nunca teria tido contato com cérebros, e eu não poderia ter esse pensamento. Eu poderia ter um pensamento que, do ponto de vista da primeira pessoa, é distinguível desse, tudo bem, mas eu não poderia ter este pensamento, porque eu não teria os conceitos necessários para ter esse pensamento. Então, Putin argumenta aqui: se a gente é capaz de pensar, se a gente é capaz de levantar essa hipótese de que eu sou um cérebro na cuba, é porque eu não sou um cérebro na cuba. Esse é o ponto. Esse aqui não está indo direito. Agora foi. Então, para um internista cognitivo, um cérebro numa cuba pode ter os mesmos pensamentos que você, supondo que nós não somos cérebros numa cuba, né? Já que para um internista cognitivo, o que determina qual pensamento a gente está tendo depende inteiramente do que está ocorrendo no nosso cérebro, né? E supondo que o cérebro numa cuba ele está desde sempre sendo estimulado, né, por eletrodos, etc., para ter, né? Então, a princípio, você pode imaginar que existe um cérebro numa cuba que, desde que nasceu, ele é estimulado, ele tem exatamente os mesmos estímulos que eu tenho, né? Então, isso é uma possibilidade, né? Existe um cérebro, é possível que exista um cérebro numa cuba que ele tenha os mesmos estímulos visuais, táteis, etc., que eu tenho, que quando ele
pensa em se mover, ele tem os estímulos relativos ao corpo dele se movendo, e quando ele pensa em pegar algo, ele tem essa informação também tátil de estar pegando alguma coisa. Então você pode pensar que existe um cérebro numa cuba com exatamente os mesmos estímulos que eu tive durante toda a minha vida. Inclusive, não sei se vocês viram no Fantástico ontem, né? Foi bastante interessante. Um homem com ela, né? Que é leucodistrofia lateral, esqueci o nome da doença. Então é uma doença degenerativa dos neurônios, né? Que a pessoa vai perdendo alguma coisa no neurônio, eu não lembro. Minha ex-mulher estudava exatamente essa doença. Eu acho que é a mielina no cérebro, algo desse tipo. Você perde uma proteína no cérebro e com o tempo o seu cérebro perde a capacidade de mandar estímulos para outros, etc. Então é uma doença que você não tem cura, tá? Você pode no máximo tomar uma reposição de proteína para tentar atrasar o processo, né? Por enquanto não tem cura, e você vai perdendo os movimentos do corpo, porque seu cérebro perde a capacidade de controlar seu corpo, perde a capacidade de mandar estímulos, etc. E a pessoa vai perdendo os movimentos até que ela fica em estado vegetativo, no sentido de que ela não consegue controlar nenhum músculo do corpo dela, né? E é uma coisa bastante assustadora, né? Porque essa pessoa o Stephen Hawking tinha isso. O Stephen Hawking, ele ainda conseguia mover um músculo, acho que daqui, né, da boca. Ele conseguia mover esse músculo, era assim que ele controlava o computador para poder falar, né? Então ele controlava, era tipo um mouse que ele tinha aqui nesse único músculo que ele mexia. Pode ser do olho, eu não lembro. Pelo que eu lembro, era daqui da bochecha, mas algum músculo que ele ainda mexia, ele conseguia controlar como fosse um mouse e formar frases e tal, e aí o computador falava para ele. E então esse cara que passou no Fantástico ontem, ele não controlava nenhum músculo. Então ele estava acordado, ele estava consciente, mas ele não conseguia abrir o olho, ele não conseguia nem respirar, na verdade, né? Ele respirava por aparelhos. E os cientistas colocaram eletrodos na cabeça dele, né? E ele conseguiu formar frases, conversar, simplesmente pensando, né? Então o filho dele pequeno, né? Acho que o filho talvez nunca nem viu o pai, nem lembra do pai em outro estado, e ele falando com o filho assim: você quer ver o filme do Robin Hood comigo? E a criança toma um susto, assim, né? Não sabe se olha para o computador, se olha para o pai. Então, a gente está avançando assim no entendimento do cérebro, né? Então, os cérebros numa cuba, esse cenário cético não é nem tão distante. Mas o ponto é o seguinte: então, para o internista, os estados mentais de um sujeito dependem totalmente do conteúdo interno do que está passando no cérebro dele. Então, nesse caso, para o internista, um cérebro numa cuba que tenha exatamente as mesmas experiências que eu conseguiria formar exatamente as mesmas crenças que eu, né? E nesse caso, seria possível um cérebro numa cuba, seria tão possível um cérebro numa cuba formar essa dúvida cética quanto seria possível para mim, né? Já que meus conceitos vamos pensar do meu cérebro gêmeo, né? O cérebro numa cuba que tem exatamente as mesmas experiências que eu, são idênticos, né, para um internista cognitivo. Então as crenças que eu posso formar são as mesmas que ele pode formar. Então nesse caso aí o ceticismo, a dúvida cética se coloca. Mas se você é um externista cognitivo, isso não é bem assim, né? A ideia é que eu posso ter, né, no caso, se eu não sou um cérebro na cuba, eu posso ter pensamentos sobre árvores. Por quê? Porque há árvores no mundo e eu tive contato com as árvores, né?
Então, por eu não ser um cérebro na cuba, eu posso me envolver causalmente com a árvore, perceptualmente com a árvore, e por isso eu posso formar crenças sobre árvores. Um cérebro na cuba, no entanto, não poderia pensar sobre árvores, porque ele nunca se envolveu causalmente com a árvore, ou perceptualmente com a árvore. Então a ideia aqui, então perceba aqui, é mais ou menos a mesma coisa do externismo justificação. Você tem relações causais que são relevantes para o conteúdo das suas crenças. Minhas crenças, como sujeito que não é um cérebro na cuba, elas são sobre árvores, porque ela tem uma origem causal nas árvores. Foram aquelas árvores que a luz bateu nela e estimulou meus sentidos, etc. Então, de alguma forma, minha crença ela depende da própria árvore, né? Então a ideia aqui é que o conteúdo dos conceitos ele tem demonstrativos. Então perceba, da mesma forma que existem um grupo de palavras que ele foi muito estudado pelos filósofos assim na segunda metade do século XX, que são os demonstrativos e os sindexicais. São palavras como eu, né? São palavras muito especiais no sentido de que a palavra eu, quando eu falo, se refere a mim, se refere a Danilo. Quando você fala, se refere a você. Então é uma palavra que ela muda de referente dependendo de quem fala. Isso, né? Eu, você, ele, né? Todos esses pronomes demonstrativos. Isto, aquilo, né? Aqui, agora, são palavras, né? Se eu falo agora, eu me refiro a 9h26 do dia 2 de maio, etc. Agora já é 9h27. Quando eu falo agora, eu estou me referindo a outro momento, né? Cada vez que eu falo agora, eu estou me referindo a um momento diferente. Se eu falo aqui, onde eu estou, e se eu caminho até a janela e falo aqui, eu me refiro a lugares diferentes, né? Então são palavras que elas são especiais nesse sentido, né? E elas são importantes para a filosofia, né? Perceba que, por exemplo, o cogito de Descartes é o seguinte: quando eu penso eu existo, isso é sempre verdadeiro. E os filósofos começaram a perceber que boa parte da correção desse argumento depende do modo como a palavra eu funciona, né? E muitas outras questões filosóficas são derivadas desse tipo de palavras, né? Então, por exemplo, a questão sobre o presente, né? Pensar aqui em Santo Agostinho. Ora, o presente é muito estranho, porque ele não tem duração, né? Porque, tipo assim, o presente é como se fosse um ponto, uma linha em que tudo para cá é passado e o passado não existe mais, tudo para cá é futuro e o futuro não existe ainda, e o que é que sobra, né? Sobra um presente que é um ponto sem duração, né? Porque cada segundinho, cada milésimo de segundo que passa já está indo para o passado, cada milésimo de segundinho que ainda não foi está indo no presente, para o futuro, sobrou o presente, e o presente ele não tem duração, né? Daí você pode pensar, o tempo não existe. Mas perceba também que a noção de presente, de agora, também é uma noção indexical, né? Então muitas questões filosóficas vêm desse tipo de conceitos indexicais e demonstrativos, né? Então, da mesma forma que eu existo é sempre verdadeiro, também quer ver outra, eu posso formar milhões de crenças utilizando esses conceitos que vão ser sempre verdadeiras. Por exemplo, eu estou aqui agora, né? Eu estou aqui agora é sempre verdadeiro, independentemente de quem esteja falando, de onde seja o aqui e de quando seja o agora, né? Sempre que alguém pensa eu estou aqui agora, esse pensamento é verdadeiro. Então
A ideia do externismo cognitivo é de que nossos conceitos mentais, no geral, eles funcionam como indexicais. Quando eu penso árvore, eu penso aquilo que eu vi naquele dia, em tal lugar. Então é como se a percepção e a memória elas servissem para manter, keep tracking, né? Manter, não tem uma expressão boa em português, manter esse vínculo com a coisa no mundo. Então, quando eu vejo uma árvore, minha percepção, por meio de imagens mentais, por meio de várias coisas, ela está servindo para manter um vínculo com aquilo que eu estou vendo. E da mesma forma minha memória ela preservaria esses vínculos, né? Então essa é a ideia do externismo cognitivo. Só que o ponto é que, nesse caso, se o conteúdo mental ele tiver esse tipo de conteúdo indexical, ou seja, se ele depender do ambiente, um cérebro numa cuba não pode ter os mesmos pensamentos que eu, porque ele nunca teve contato com as coisas que eu tive, né? Então tem até um experimento mental, esse é meio estranho, é o experimento mental do homem do pântano. E a ideia é o seguinte: imagine que em algum momento, sei lá, você desaparece e surge no seu lugar uma pessoa que é idêntica a você, tem as mesmas memórias, tem tudo igual a você. Dado o externismo cognitivo, todas as memórias dessa pessoa são falsas, porque ela não teve contato com aquelas coisas que ela pensa que teve. Por mais que ela seja idêntica a você em todos os sentidos, ela perde os conceitos que ela teve, porque ela nunca teve contato com aquelas coisas. Com o decorrer do tempo ela vai recuperar, né, os conceitos, mas naquele momento da criação dela ela perde esses conceitos, e as memórias dela são todas falsas, porque, por exemplo, ela lembra ter visto árvores, só que na verdade ela nem tem um conceito de árvore, né? Ela nem tem esse pensamento, na verdade, ela pensa que tem esse pensamento. Então esse aqui é um ponto interessante, né? Então um cérebro numa cuba não pode pensar acerca de si próprio que é um cérebro, uma vez que cérebros numa cuba nunca se envolveram casualmente com outros cérebros, né? Talvez ele tenha se envolvido com seu próprio cérebro de alguma maneira, apesar de que o modo como a gente tem contato com o nosso cérebro, através de experiências de primeira pessoa, é bem diferente do modo que a gente tem contato com o cérebro, sei lá, no laboratório, etc. Então, de acordo com os externismo cognitivo, os cérebros numa cuba não têm pensamentos de qualquer tipo, porque eles não estão causalmente conectados com o mundo que poderia determinar o conteúdo do seu pensamento. Então, ou esse o caso, eles não têm pensamento de nenhum tipo, ou os pensamentos deles são sobre impulsos elétricos dentro de computadores e dos cientistas. Então, quando ele pensa em árvore, na verdade ele está pensando sobre um impulso elétrico lá super complexo, né? Nesse caso, nos dois casos, na verdade, ele não conseguiria formar o pensamento de que ele é um cérebro numa cuba. Então, se os pensamentos do cérebro numa cuba têm conteúdo, só que esse conteúdo difere daquele que nós temos, né, supondo que nós não somos um cérebro na cuba, né? Então o pensamento eu sou um cérebro numa cuba seria algo do tipo eu sou o circuito 500 e pouco, né? Imaginando que esse é o circuito do computador lá ao qual o cérebro está causalmente ligado. Então se ele pensa eu sou um cérebro na cuba, então no primeiro caso de os pensamentos dele não ter conteúdo, ele não pode nem pensar que é um cérebro na cuba. Nesse caso aqui, se o conteúdo do pensamento dele eu sou o cérebro na cuba, eu sou o circuito tal e tal,
esse pensamento dele também, apesar de ter o conteúdo, seria falso, né? Não, primeiro, esse pensamento dele não seria o pensamento de que ele é um cérebro na cuba, ele é incapaz de pensar isso, ele pensa que ele é um circuito tal e tal, e esse pensamento seria falso, porque ele não é um circuito tal e tal, ele é um cérebro na cuba, né? Então, um cérebro na cuba, ele não poderia exprimir o pensamento verdadeiro de que ele é um cérebro na cuba. Por quê? Porque ele não tem os conceitos necessários para ter esse pensamento, né? Então, o ponto de Putnam é o seguinte: eu não devo levar a sério essas dúvidas céticas, porque se eu sou capaz de levantar essas dúvidas, é porque elas são falsas. Então, o ponto de Putnam é que eu não posso pensar verdadeiramente que eu estou no cenário cético, porque se eu consigo pensar que eu estou no cenário cético, é porque eu não estou no cenário cético. E se eu estivesse no cenário cético, eu não conseguiria pensar que eu estou no cenário cético. Tá? Então, essa é o modo que Putnam tenta responder à questão do ceticismo. O ceticismo ele é autorrefutante nesse sentido, porque ou você não consegue se colocar a dúvida cética, e nesse caso é estúpido você estar tentando se colocar uma dúvida que você não consegue, é estúpido você tentar ter um pensamento que você não pode ter, né, supondo que você é um cérebro na cuba, ou você consegue levantar a dúvida, mas o próprio fato de você conseguir levantar a dúvida tem como consequência de que aquele cenário é falso, certo? Então, esse é o argumento, tá? Esse argumento tem algumas questões que a gente vai discutir. Um dos problemas desse argumento é que ele só é aplicável a um cenário cético específico, né? Em que, de acordo com o externista, um sujeito jamais poderia ter adquirido a capacidade de ter os pensamentos com os conteúdos sobre a sua própria situação, né? Só que como é que fica no caso, por exemplo, né? Então esse aqui é um caso que pode talvez escape da resposta de Putnam. Imagina que Danilo, eu vivi minha vida no mundo real desde a infância e que ontem de noite eu fui sequestrado e tive meu cérebro retirado e colocado numa cuba. Nesse caso, eu seria capaz de pensar que eu sou um cérebro na cuba, né? Então seria um caso em que um cérebro numa cuba seria capaz de formar uma dúvida cética, né? Porque nesse caso de eu ter vivido no mundo real e ter sido transportado para uma cuba, sei lá, ontem ou há um instante atrás, é plausível que eu ainda mantenha a minha capacidade, é plausível que meus pensamentos ainda se refiram às minhas experiências passadas, né? Talvez com o tempo eu vá perdendo os conceitos que eu tinha, né? Talvez com o tempo meus conceitos que eram sobre árvores comecem a ser sobre circuitos, etc. Mas assim, no momento em que eu fui sequestrado, poucos tempos depois, ainda parece que eu consigo formar essa dúvida, né? Estou lembrando aqui agora que tem um conto, tem um filósofo chamado Smullyan, né? Que é um filósofo muito interessante, que ele é um lógico. Ele morreu até tem pouco tempo, eu fiquei triste, porque eu gostava muito dele, eu estava bem velhinho. Ele é um lógico muito bom, tem vários livros de popularização da lógica, tipo Alice no País dos Enigmas, etc. São todos muito bons. E além disso, ele era um mágico e ele tocava piano, né? E ele também escrevia alguns contos, né? E ele tem um conto que é sobre exatamente isso, sobre um cara que é sequestrado e seu cérebro é retirado e colocado numa cuba, né? Então ele tem esses contos que ele tenta meio que responder questões filosóficas em forma de contos, né? Então nesse caso eu teria os recursos computacionais necessários para falar acerca do cenário cético, né? Minha vida no cérebro fora da cuba, que eu vivi até ontem, teria me permitido adquirir os conceitos de cérebro e cuba, e são esses que eu
utilizo para considerar a possibilidade de estar num cenário cético, né? Então esse aqui é um problema, tá? Outro problema, que ali já estava trocando de assunto, deixa eu falar esse outro problema que eu não coloquei no slide, é o seguinte: o argumento do externismo cognitivo contra o ceticismo, ele causa um certo espanto. Por quê? É o seguinte: ele diz que se você fosse cérebro na cuba, você não conseguiria formar essa dúvida, né? E que se você consegue formar a dúvida, você não é. Só que o ponto é que, do ponto de vista da primeira pessoa, não tem como você saber se você consegue formar a dúvida ou não, né? Porque o cérebro na cuba, ele tem os pensamentos, ele tem os estados mentais não, mas os estados cerebrais, etc. Experiência de primeira pessoa idêntica à minha, né? Então, dada a experiência de primeira pessoa que eu tenho, essa experiência é consistente com o teu cérebro na cuba. O que não é consistente são os pensamentos que eu tenho. Mas, dado que o que determina o pensamento não é simplesmente meus estados de primeira pessoa, a dúvida meio que se recoloca no sentido de que eu não sei quais pensamentos eu tenho, né? Eu não sei se eu consigo ou se eu não consigo formar o pensamento porque eu sou um cérebro na cuba, né? Então, do ponto de vista de primeira pessoa, esse argumento de Putnam deixa tudo como está, né? O ponto dele é só que a dúvida cética, ela não faz sentido, no sentido de que se eu consigo formá-la, aquele cenário é falso, né? Quando ele é verdadeiro, eu não consigo formá-lo. Só que aí você ainda não vai saber se você consegue formar aquele pensamento ou não, tá? Então, uma outra forma de sair do ceticismo é o externismo epistêmico, né? Agora sim, o externismo epistêmico é aquele mesmo que a gente estudou. De acordo com a perspectiva tradicional, para a gente ter conhecimento, temos que ser capazes de justificar nossas crenças, né? E essa justificação, ela tem que ser cognitivamente acessível, de alguma maneira, né? Ela tem que ser outra crença, uma experiência que você tem, ou algo que você tem acesso cognitivo. Então, se a gente adota a perspectiva internista, né, o ceticismo, ele ameaça mais a gente, né? No sentido de que, como eu disse, a experiência de primeira pessoa de um cérebro na cuba, ela é idêntica à minha, né? Então, tudo que está acessível para mim, né, supondo que a gente está sendo um internista cognitivo aqui agora, tudo que está acessível para mim está acessível para ele. Então, como os filósofos modernos, né, como Descartes, eles obviamente estavam assumindo um internismo cognitivo e um internismo epistêmico. Nesse caso, a dúvida cética é meio que, né, quando você se levanta essa dúvida, é meio que impossível sair dela, né? Descartes achou que podia sair, por quê? Porque ele achou que conseguiu provar a existência de Deus, e Deus, ele ele é bondoso, é sumamente bom, de modo que ele não poderia me condenar ao erro eterno, né? Ele é Deus por ser sumamente bom e por ter nos criado, ele tem que nos fazer de modo a gente poder ter conhecimento, né? Desde que a gente utilize nossas faculdades da maneira correta, né? Então, Descartes, ele achava que conseguia sair dessa dúvida dessa maneira, né? Então, a gente erra porque a gente usa nossas faculdades de maneira errada, né? Porque a gente tem livre-arbítrio e a gente assente a crenças que não são claras e distintas do ponto de vista de Descartes. Então, ele explica a existência do erro, só que, do mesmo modo, ele argumenta que quando a gente utiliza nossas faculdades da maneira correta, Deus garante que nossas crenças são verdadeiras, porque
Caso contrário, Deus seria malvado, né? Teria criado, feito uma criatura defeituosa em algum sentido, né? Isso não seria compatível com o comportamento de um ser sumamente bom, né? Então, mas se você não aceita as provas de existência de Deus de Descartes, meio que não tem como sair dessa dúvida, né? Esse é um ponto colocado por Hume, por exemplo. E outra pessoa que tentou atacar essa dúvida de frente foi Kant, né? Só que com uma teoria muito mais difícil. E aí Kant, ele de alguma forma tenta lidar com essa dúvida meio que partindo aspectos do mundo em que você pode saber, em que você não sabe. Kant, em certo sentido, ele é um precursor do externismo cognitivo, tá? Porque ele fala o seguinte, ele acha o seguinte, que os objetos do mundo compõem meu pensamento, né? Então Kant, ele faz um tipo de penso, logo o mundo existe, né? Porque dado algumas características do meu pensamento, precisa existir objetos estáveis no mundo, etc. Então, para Kant, os objetos do mundo, de certa forma, compõem o pensamento. Então, de certa forma, ele é um precursor do externismo cognitivo. Porém, como tudo em Kant é complicado, né? Porque o ponto é que Kant, ele faz essa distinção entre mundo fenomênico e mundo numênico, né? O jargão dele, né? O mundo fenomênico seria as coisas tal qual elas aparecem para nós, enquanto o mundo numênico seriam as coisas tal qual elas são, né? Então, por ele fazer essa diferença, então quando ele fala que as coisas fazem parte do nosso pensamento, são coisas enquanto fenômeno, né? Então, por isso que ele não é um externista cognitivo no sentido que as pessoas são hoje, né? Quando Putin, ele acha que são as coisas mesmo, do modo como elas são, e esse modo como elas são pode até ser inacessível para a gente, mas são essas coisas que compõem nosso pensamento. Então Kant, ele tem essa posição assim, que é meio difícil às vezes de decifrar, né? Porque a relação entre o mundo fenomênico e o mundo numênico, ela não é simples, né? E ele mesmo é ambíguo em relação a isso nos livros dele, né? Então, mas o outro cara que tentou sair da dúvida cética foi Kant, com esses pontos aí mais ou menos complicados, né? Mas o ponto é que se você aceita o internismo cognitivo e o internismo epistêmico, o ceticismo, ele bate muito forte, porque realmente do ponto de vista da primeira pessoa, né? Do ponto de vista da primeira pessoa, que onde o internismo te aprisiona, vamos dizer assim, você não tem muito recurso para falsificar essas hipóteses, né? Até porque, do ponto de vista da primeira pessoa, o cérebro numa cuba tem as mesmas experiências que você, né? Então fica difícil. Mas se você aceita o externismo, agora no caso epistêmico, nós não precisamos estar ciente dos fatos cognitivos que fundamentam o nosso conhecimento, né? Então a gente pode ter conhecimento porque a gente tem uma faculdade confiável, mesmo que a gente não possa provar a confiabilidade da nossa faculdade, né? Então, de acordo com o externista, se o gênio maligno se o gênio maligno de fato não existe, então minha percepção é confiável. Se minha percepção é confiável, eu tenho conhecimento perceptivo. Mas eu já tinha falado assim, mas você consegue provar que o gênio maligno não existe? O externista fala assim, não, eu não consigo. Mas o ponto é que se ele não existe, eu tenho conhecimento, porque minha faculdade é confiável. E o cético pode perguntar, tá, e se ele existir? Aí o externista fala, bom, se ele existir, eu não tenho conhecimento. Tá? Então, eu não sei, para o externista cognitivo, eu posso até não saber em qual situação eu estou. Eu posso não ter um argumento para dizer que o gênio maligno existe ou não. Mas se ele não existe, eu tenho conhecimento.
né? Porque para o externista, o que importa para você ter conhecimento, por exemplo, para um confiabilista, é se sua percepção ela é de fato confiável, não se você consegue provar que ela é confiável, né? Então, se minha percepção é de fato confiável, eu tenho conhecimento, tá? O cérebro numa cuba que tem uma situação de primeira pessoa idêntica à minha, ele não tem conhecimento. Por mais que, do ponto de vista da primeira pessoa, as duas situações são idênticas, eu tenho conhecimento, supondo que eu não estou numa cuba, né? Eu tenho conhecimento porque minha faculdade é confiável, né? Quando eu vejo árvores, tem árvores na minha frente, geralmente, né? Às vezes eu erro, às vezes eu vejo uma torre de longe e penso que ela é quadrada e ela é redonda. Às vezes no escuro eu vejo um vulto, penso que é o capeta e é minha mãe indo beber água. Às vezes eu erro, mas no geral eu não erro, então minha faculdade é confiável, de modo que das vezes que ela funciona bem eu tenho conhecimento. O cérebro numa cuba, infelizmente, não. A faculdade dele não é confiável, as faculdades dele estão o tempo todo enganando ele, né? No caso, vamos pensar no cara que esteja na Matrix, a percepção, entre aspas, dele diz para ele que tem uma árvore na frente dele, mas na verdade não tem nada na frente dele, né? Ele está naquela gosma lá, numa cabine, entendeu? Então, para o externalista epistêmico, o ceticismo ele não é um problema, né? Ainda resta, de novo, a questão de saber como é que eu sei em qual situação eu estou, né? O externalista epistêmico pode dizer o seguinte: pô, talvez eu não saiba em qual situação eu estou, mas se eu estou na situação do mundo atual, eu tenho conhecimento. Então, eu saber que eu estou no mundo real e que eu não estou na Matrix ou que eu não sou um cérebro na cuba é irrelevante para eu ter conhecimento ou não. Tá? Esse é o ponto. Então, o ponto do externismo epistêmico é que a mera possibilidade das hipóteses céticas serem verdadeiras não destrói meu conhecimento sobre o mundo, né? Se eu for de fato um indivíduo que tem faculdades confiáveis, eu tenho conhecimento, certo? Então, ter a hipótese do mundo cético não tem nada a ver com isso, tá? Porque se eu sou no mundo atual confiável, minha percepção é no mundo atual confiável, não importa se em outros mundos possíveis aí ela não seja confiável, tá? Então o externista epistêmico ele aceita que talvez nós não estejamos conscientes da confiabilidade dos nossos pensamentos, né? E talvez nós não podemos nem estar conscientes disso. Porém, ele sustenta que esse conhecimento de segunda ordem, né, ou seja, conhecimento de primeira ordem são conhecimentos sobre coisas do mundo, né? Eu sei que a grama é verde, isso é um conhecimento de primeira ordem. Quando esse conhecimento reflexivo, né, de eu sei que minha faculdade mental ela é confiável, isso é um conhecimento de segunda ordem, né? Porque é um conhecimento sobre minhas capacidades cognitivas, é um conhecimento sobre minha própria capacidade de conhecer, né? Então, o externista cognitivo ele pensa que esse conhecimento de segunda ordem não é requerido para você ter conhecimento de primeira ordem, né? Você pode ter conhecimento de primeira ordem simplesmente por suas faculdades cognitivas serem confiáveis, né? Então, por exemplo, um cachorro ele tem conhecimento de primeira ordem, onde está a comida dele, né? Que determinado barulho, né? Meu cachorro, quando ele ouve o alarme de um carro fechando a porta, ele vai para a porta, né? Porque ele sabe que aquele barulho é o barulho que eu estou chegando. Então, ele pode saber disso, independentemente dele ser capaz de refletir sobre suas próprias capacidades. O cachorro certamente não reflete sobre se as faculdades cognitivas dele, se a audição dele é confiável ou não, né? Mas o externalista epistêmico ele defende que isso não é necessário para ele ter conhecimento. Ele tem conhecimento de primeira ordem, né?
sobre, né, sobre muitas coisas, na verdade, né? Sobre como funcionam as coisas na casa, sobre, né, que horas que você chega, que horas que você sai, etc, etc, independentemente dele ter esse conhecimento de segunda ordem. E da mesma forma, seres humanos podem ter conhecimento sobre o mundo, mesmo que eles não tenham, não possam provar que suas faculdades são confiáveis, né? Então o externista epistêmico ele fala o seguinte: ó cético, sua dúvida ela até coloca em questão meu conhecimento sobre se minhas faculdades são confiáveis, porém ela não afeta meu conhecimento das coisas do mundo, porque para eu ter conhecimento das coisas do mundo basta que minhas faculdades sejam confiáveis, sejam de fato confiáveis, e não que eu precise provar que elas são confiáveis, né? E obviamente aqui você tem a mesma questão em relação à resposta do externismo cognitivo, né? Tá bom, você argumentou aí que você pode ter conhecimento, se você tá no mundo real, você tem conhecimento, porém você continua sem saber, sem poder argumentar se você está no mundo, na dúvida, no cenário cético ou não, né? Então aqui é uma citação do filósofo do Barry Stroud de 2000, ele falando o seguinte: por isso, mesmo que seja verdade que podemos saber algo sem saber que sabemos, né? Porque isso é uma consequência do externismo epistêmico, né? Eu posso saber algo sem saber que eu sei, né? Eu sei que tem uma árvore na minha frente porque minha faculdade é confiável, mas talvez eu não saiba que eu sei porque eu não tenho uma justificação boa para minha faculdade ser confiável, né? A não ser que eu tenha uma faculdade de segunda ordem, uma faculdade reflexiva de segunda ordem que também é confiável, né? Mas aí depende de outra justificação. No caso do internismo epistêmico, saber que sabe, ela meio que decorre do próprio fato de saber, né? Se eu sei porque eu tenho essa justificação aqui que é acessível para mim cognitivamente, então eu sei que eu sei, porque eu sei que eu tenho justificação. Então, mesmo que seja verdade que podemos saber algo sem saber que sabemos, o filósofo teórico do conhecimento não pode limitar-se a insistir nesse ponto e esperar que a aceitação de uma abordagem externista do conhecimento seja plenamente satisfatória. Se pudesse, estaria a se colocar na posição de alguém que diz: não sei se compreendo o conhecimento humano ou não. Se aquilo que acredito a seu respeito for verdade, e se minhas crenças a seu respeito forem produzidas da maneira que minha teoria considera certa, então sei como é o conhecimento humano se produz e nesse sentido compreendo. Mas se minhas crenças não forem verdadeiras ou não forem acossadas dessa maneira, não compreendo. Pergunto-me qual dessas hipóteses está certa. Pergunto-me se compreenda o conhecimento humano ou não. Ora, essa não é uma posição satisfatória a alcançar o estudo do conhecimento humano, ou seja o que for, né? Então, essas respostas elas são insatisfatórias nesse sentido, né? Tudo bem, você conseguiu mostrar que a situação é diferente para você, se você está no mundo atual ou na dúvida cética, né? Nos dois casos. No caso do externismo epistêmico, cognitivo, no mundo atual você pode ter determinadas crenças, na hipótese cética você não tem. No caso do externismo epistêmico, no mundo atual você tem conhecimento, na hipótese cética você não tem. Então, tudo bem, a sua teoria tem essa consequência. Só que ainda assim você não consegue me dizer em qual situação você está. E nesse sentido, essas teorias elas são insatisfatórias, tá? Então, isso daqui vai bastar para a questão cética. Então, alguém tem alguma questão sobre a questão cética? Não? Então, eu vou parar esse vídeo aqui. Vou fazer diferente hoje. Vou parar esse vídeo. Vou finalizar. Eu vou colocar dois vídeos. Vou colocar um vídeo sobre terminado do ceticismo e começar outro vídeo já do próximo assunto.
Tá errado aqui. Espera aí que eu vou... Então eu vou terminar esse vídeo aqui.